Sorocaba tem uma das maiores malhas cicloviárias do país e que vem projeto de extensão da ciclovia e também retomada do Integra Bike? Neste remix especial do aniversário da cidade, a gente te conta a evolução das bikes e também das ciclovias por aqui. Bora lá? Não se sabe ao certo quem inventou a bicicleta, mas até mesmo o gênio italiano Leonardo da Vinci desenhou diversos projetos de uma possível magrela. Mas foi somente em 1818, na França, que ela surgiu de fato, sendo chamada de cavalinho de pau, bem diferente de como a conhecemos atualmente. Antigamente, no Brasil, a bicicleta tinha um status bem diferente do que tem hoje. Afinal, ela era considerada um meio de transporte apenas para os mais pobres. Mas essa história mudou. Hoje, muitas cidades começaram a investir em ciclovias, já que a bicicleta, além de um meio de transporte, também é uma forma de lazer e terapia. Com mais de 128 quilômetros de malha cicloviária, Sorocaba é uma delas. Só para ter uma noção, antes da pandemia de Covid-19, mais de 1.400 ciclistas circulavam diariamente pelas ciclovias da cidade, segundo a URBS. Aqui no estado de São Paulo, a gente teve um aumento das vendas de bicicleta. Isso se deve por 3 motivos. A gente tem mais pessoas utilizando a bicicleta como meio de transporte, mais pessoas utilizando como meio de atividade física e também mais pessoas utilizando como lazer. O uso da bicicleta como meio de transporte pode ser um meio de redução de necessidade pelos veículos, né? E consequentemente a redução também pela necessidade de espaço que esses veículos ocupam. Se a gente fizer um exercício de observação rápida em alguma avenida grande de Sorocaba, a gente vai observar que a maior parte dos carros eles são ocupados por uma ou no máximo 2 pessoas. Então, além disso, né, das questões de espaço, a gente tem também a bicicleta como um meio de atividade física e não poluidora. Então, se a gente tiver uma infraestrutura adequada de malha cicloviária, para a utilização, né, dessa circulação combinada com um sistema de transporte público eficiente, a gente vai ter muitos benefícios para o sistema de circulação da cidade. E com a pandemia, a procura pelo pedal aumentou muito. Vários grupos de ciclistas começaram a surgir na cidade, com um só objetivo: extravasar. Meu nome é Renata, sou mais conhecida como Renatinha, adoro pedalar. Me descobri nessa pandemia, amo o pedal. Hoje nós temos o nosso Pentagrama, é o nome do nosso grupo. Isabela, Andréa, Marcélia, Renatinha, Bruno. Eu sou mãe e professora, então eu praticamente dei aula para os filhos de todas elas ali. A gente ia antes uma vez por semana, chova, faça sol. Agora nós passamos a fazer 2 vezes por semana. Nós estamos sentindo falta, além das técnicas, assim, do aconchego das amigas. Com essa pandemia, com tanta tristeza, né? Com tantas mortes, doenças, a gente se encontrou no pedal. Para mim é uma terapia. Eu estou fazendo uma terapia cada dia que eu saio com a bike, que eu pedalo, eu sou outra pessoa. Volto cansada, mas é um cansaço delicioso. Com tantos grupos e pessoas querendo andar de bicicleta, nunca foi tão importante um trabalho especializado na área, seja para quem quer iniciar, retomar a atividade ou então melhorar o rendimento. Eu sempre tive alguns projetos envolvendo bicicleta, assim, né? Tipo, desde montar grupos de pedal, quanto manutenção de bicicleta. Eu sempre sonhei assim em transformar isso em profissão, e não sendo como um atleta profissional, assim, a pessoa que dependesse de uma performance para poder gerar uma renda. Comecei a ser treinador e tal, comecei a treinar bastante atletas e depois da pandemia eu fui obrigado a me reinventar, como muitas pessoas se reinventaram. Eu tive que assim atender mais o público que estava iniciando, essa carência assim das pessoas que já pedalaram antigamente e agora querem retomar a pedalar, mas não sabem como, não sabem onde pedalar. E daí eu comecei a atender mais esse tipo de pessoal. E hoje, a bicicleta não é só lazer e diversão, mas também trabalho. O delivery por bicicleta já é uma realidade aqui em Sorocaba. É o caso da Flávia e do Giovanni, um casal que começou a fazer entrega de produtos com a magrela. Eu sou o Giovanni. Eu sou a Flávia. E a gente é a Graxa Ciclo Entregas. Geralmente, a gente trabalha com empreendedoras
que trabalham sozinhas. Então, geralmente, essas mulheres vão fazer as próprias entregas por ser um produto mais artesanal. E elas sempre tiveram um passo atrás para adicionar uma segunda, terceira pessoa para entregar. A gente também faz entregas expressas, assim, pediu, foi, sem papo. Pequenas compras de supermercado, papelaria, postagem em correio, só chamar. Sorocaba é muito boa na questão das ciclovias, né? Ela tem mais de 100 quilômetros de extensão, né, de ciclovia. Porém, a gente tem pontos negativos, porque a ciclovia não é um lugar só do ciclista, né? Ela é um lugar de acesso. A gente tem alguns pontos que precisam de um pouco de manutenção, de um pouco mais de iluminação, alguns pontos de poda em árvore, assim. Que o pessoal que trabalha durante o dia e quer pedalar depois do horário do expediente, assim, fica um pouco perigoso, vamos dizer assim, não tem tanta iluminação, não tem tanta sinalização de câmera, assim, essas coisas. E a gente estava em conversa para a gente poder melhorar isso, mas eu acho que não depende só da Secretaria de Defesa e nem da Secretaria da Prefeitura, a gente também tem que se conscientizar e orientar minhas alunas, orientar onde pedalar, em que horário não pedalar, os horários mais difíceis e tal. E se acontecer, também precisa ser orientado o que fazer. Acho que a educação dos motoristas deve ser repensada e também uma educação para o ciclista, porque muitas vezes o ciclista se vê acuado, anda na contramão achando que está fazendo certo, não sabe sinalizar quando vai virar para a direita, para a esquerda, coisas desse tipo. Com a grande demanda por bikes, é cada vez mais importante a manutenção e a expansão das ciclovias, além, é claro, da criação de programas que incentivem o uso da bicicleta. O que a gente pretende fazer? Ampliar essa ciclovia em algumas avenidas que a gente não tem, sempre tentando utilizar o canteiro central para fazer ela segregada e não compartilhada, porque é melhor, é mais segura para o ciclista, e fazer as conexões, porque tem alguns trechos que ainda nós não temos conexões, e isso seria importantíssimo. O Integra Bike é um sistema importante para nós, é um sistema que você faz, inclusive, a integração com o transporte público. Ele já era utilizado antigamente, o governo passado ele foi encerrado o contrato, a gente está fazendo um novo termo de referência para voltar esse sistema a operar em Sorocaba, com 20 estações, para atender todas as regiões da nossa cidade. E existe alguma previsão disso? A gente está tentando fechar agora, esse mês aqui, o termo de referência. Vamos lançar ainda esse mês, para a gente poder tentar até o fim do ano colocar isso em prática. Isso é coisa para o futuro, mas na real o futuro já chegou aqui em Sorocaba. Nas ruas já é possível ver bikes elétricas rodando por aí. E isso é consequência da união entre tecnologia e mobilidade, não só nas bikes, mas também nos patinetes, scooters e monociclos. Eu era uma pessoa que não andava de bike convencional e tinha bastante medo. Foi então que eu descobri a bike elétrica, a possibilidade de me locomover com mais conforto, inclusive. E quando eu descobri isso, eu falei, poxa, eu preciso contar isso para mais gente. Foi daí que eu e meu marido, depois de muitos estudos, inclusive, abrimos uma loja aqui em Sorocaba, que é um local com muita ciclovia, muita subida e naturalmente é um produto que ajuda muito a impulsionar. Eu poderia falar várias coisas de bike, né, e de elétricos de um modo geral. Acho que o primeiro deles é a questão da sustentabilidade, de zero emissão, então consumidores mais conscientes, né, de suas escolhas podem optar hoje por um futuro melhor, principalmente nesse quesito. A questão da economia de tempo é um modal que te permite andar em rotas alternativas, então hora eu estou numa via, hora eu estou numa ciclovia, e sem contar a economia financeira. Isso é um marco, inclusive, muito relevante no momento em que a gente está. A gente está falando de um consumo muito baixo, assimilado a um celular, por exemplo, e a um veículo, né? É isso, gente. As ciclovias e as bicicletas, sejam elas convencionais ou elétricas, fazem parte da vida do sorocabano. E por isso, é preciso cuidar muito bem dessas coisas e ficar atento às novidades. E não são só nas bikes que a tecnologia está inserida aqui na cidade. Sorocaba é um polo de desenvolvimento de novos produtos. E quem vai falar sobre isso é o Marcel Sinoca. Não vai perder amanhã, hein? Ô Gé, já que a gente tá aqui, bora colocar os equipamentos de segurança e pedalar? Vamos nessa? A outra pega o filho de algum lugar, para que a gente consiga chegar aqui agora. Continua? Sim, com certeza. Principalmente se a gente...
dei um chutinho, desculpa. Da prefeitura, a gente também tem que se conscientizar. As rampas deviam ser... Que palavra que eu usei? Desculpa. Descontinuada a rampa? Não, Degraus. Quando uma coisa é igual a outra. Padronizada. Padronizada. Penta! Grama!